Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais um estudo do livro A Ordem de Deus, e hoje com o tema o Ministério das Irmãs na Igreja. Eu vou estar fazendo aqui a apresentação, o irmão Wesley vai fazer a leitura. Então, vamos estar lendo aqui esse capítulo, né, do livro A Ordem de Deus. Vocês todos os irmãos estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo, Eric? Aqui tá normal, irmão. Eric, você tá pelo seu celular, é? Não, estou pelo MacBook aqui, é porque eu não consigo ficar na mesma tela e falar, e eu tenho que ficar mudando. Não, mas não era isso não. É só a resolução que tá um pouco embaçada. Não sei se é só para mim ou para os outros irmãos está também. Dá para melhorar essa resolução aí da tela? Espera aí que eu vou tentar mexer aqui. Depois você me fala se ficou bom, viu, irmão? Ah, da mesma coisa. Você pode aumentar a letra para ver se ela melhora? Aumentar a... Aí deu uma melhorada. Vamos lá, né? Acho que não melhorou muito não, Eric, mas eu vou estar lendo aqui. Qualquer coisa você fala aí, corrige, certo? Tá bom. Bem, então vamos lá. O livro A Ordem de Deus, o capítulo é a Esfera de Ministério das Irmãs na Igreja. Deixa eu ver aqui os irmãos que tem aqui, que estão em comunhão. Tem o irmão Fernando, o irmão Isaac, o irmão Eric, Val e Jorge. Jorge também está aí, Jorge? Oi, irmão. Isso. O Jorge está aí também. Eu tinha visto aqui o irmão Jefferson, mas ele saiu, pelo visto, né? Então, os irmãos fiquem à vontade, eu vou estar fazendo a leitura, né? Se quiserem fazer algum comentário, pode ou interromper, se for uma coisa assim que vocês queiram comentar imediatamente, assim, para não perder o fio da meada da leitura, ou eu vou dar um tempinho para os irmãos também poderem falar. A gente sabe que esse livro, A Ordem de Deus, é um livro de grande utilidade, né, para os cristãos, principalmente para aqueles que estão descobrindo essas verdades, de estar se apartando de um sistema religioso criado pelos homens, né, e está se reunindo, buscando, né, cumprir aquilo que o Senhor Jesus determinou para a sua igreja, de estar reunido somente ao nome dele.
Eu acredito que todos têm esse coração desejoso, essa vontade de fazer a vontade de Deus, e quando a gente tem essa vontade de fazer a vontade de Deus, ele, pela própria palavra, vai estar nos mostrando, né, se essa vontade, aquilo que a gente está aprendendo, né, é de Deus realmente. Então, é importante esse livro, nessas questões de esclarecer bastante sobre estar reunido ao nome do Senhor, a questão de o que o Senhor, o que Deus ordenou desde o princípio lá da igreja, para a igreja, de como ela deveria estar se reunindo, né, e o culto, a adoração, a administração das coisas na casa de Deus ou na Assembleia de Deus, é muito importante. Então, se os irmãos que estão em comunhão aí tiverem algum comentário, alguma coisa para acrescentar e para ajudar na compreensão da leitura, fiquem à vontade, não fiquem acanhados, né? E vamos estar aqui entre irmãos, é uma reunião informal, não é uma reunião de assembleia, mas é uma reunião que irmãos que estão em comunhão, eles organizam e fazem, então fiquem à vontade, e as irmãs também podem perguntar, tirar dúvidas, que como não é uma reunião da Assembleia, né, elas não precisam estar caladas, podem falar, mas dentro daquilo que é também o que Deus permite, que é tirar dúvidas e alguma comentário que não seja ensino, né? Porque a palavra de Deus manda que as mulheres não ensinem, né, a doutrina aos varões, já que tem varões aqui, os varões podem comentar, podem ensinar dentro daquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Então vamos lá, né? Só falando essas coisas aqui para dar uma esclarecida. De vez em quando a gente tem que falar isso nas reuniões para estar relembrando, né, como é essas reuniões aqui e como a gente procede, tá bom? Então, a esfera de ministério das irmãs na igreja. Outra área em que as assim chamadas igrejas da cristandade se afastaram da ordem de Deus é quanto à posição e ministério das irmãs. Poderíamos ser questionados. Você acredita que uma mulher possa ser ministra? Respondemos, sim, porque a Escritura diz isso. Romanos 16:1 diz, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva, entre parênteses, né? Ministra, porque a palavra serva, só um comentário aqui, né? A palavra serva e ministra são sinônimos. Quando a gente fala de ministrar, a gente está falando de servir. Então, na tradução de John Nelson Darby ali, ele botou um JND ali, esse versículo aí, Romanos 16:1 diz, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é ministra, né, da igreja que está em Cencreia. De fato, cremos que Deus gostaria que todas as irmãs da igreja fossem ministras, isto é, no sentido bíblico da palavra. No entanto, se a pergunta estiver usando a palavra ministra de acordo com a terminologia convencional, que assume a falsa posição do clero, nem por um momento cremos que uma irmã ou irmão devesse estar nesse lugar. É bastante claro na Escritura que o papel das mulheres na igreja não é algo público. Pode baixar um pouquinho aí, Eric? Esse parágrafo é importante, né? Frisar dois pontos aí, né? Que as mulheres, elas também são ministras, ou são servas do Senhor, ou são ministras também de Deus, né? Atuando e trabalhando na igreja, mas dentro daquela ordem que Deus deu para ela, ou seja, dentro do espaço da sua
posição que Deus colocou ela, assim como os homens também, dentro da sua posição. E uma coisa que eu queria destacar, depois se os irmãos também quiserem comentar rapidinho, é que, né, quando ele comenta aí, no entanto, se a pergunta estiver usando a palavra ministra de acordo com a terminologia convencional, perceba, irmão, que várias terminologias da palavra de Deus, que é usada para a igreja, né, começando com a própria palavra igreja, tá bom? Elas foram, vamos dizer assim, como que perderam o sentido e o conceito original lá de quando o Senhor Jesus, né, iniciou, criou a igreja, lá no início, com os apóstolos, né, na formação da igreja, quando estava se colocando os fundamentos, várias terminologias ou palavras perderam o sentido hoje, ou trocaram de sentido. Então, quando se fala de ministra, o ministro hoje, né, subentende-se logo que é um pastor, alguém um pastor, um bispo, um evangelista, um apóstolo, seja lá o que for, alguém da roda ou da cúpula do clero, de algum clero, né? Clero, meus irmãos, é qualquer grupo de homens e hoje até de mulheres, né, que se juntam, né, para estar sobre ou dominando sobre os outros irmãos. Então, se faz uma separação entre clero, aqueles que estão acima, estão dominando, sobre aqueles que estão abaixo, que normalmente é chamado até de leigos, né? Então, os outros irmãos são chamados de leigos, que não participam do clero, ou seja, da cúpula que manda, e os outros irmãos são chamados de leigos. Então, ministro, quando se fala de ministro hoje, se relaciona com esses irmãos que estão dentro dessa cúpula, chamada de clero, né? E que estão dominando sobre os outros irmãos. Assim como igreja hoje, quando a gente fala igreja hoje, não tem o mesmo sentido que igreja ou Assembleia de Deus, Assembleia e igreja são sinônimos, são as mesmas palavras, né? Igreja, Assembleia, não tem o mesmo sentido. Quando se fala de igreja, logo vem até a gente mesmo que já conhecemos o sentido, a gente já tem esse entendimento do que é o que é igreja realmente, segundo a palavra de Deus. Mas quando fala igreja, né, a gente tem que fazer esse exercício de lembrar o que é a igreja segundo a verdade da palavra de Deus e não o que a gente tem ouvido e visto por aí. É um exercício que, né, a gente tem que fazer sempre, né, pelo menos para aqueles que principalmente para aqueles que participaram, né, de igrejas, entre aspas aqui, nesse sentido aí das denominações e grupos e formado por cleros e leigos e outras coisas mais, que não estão na ordem de Deus. Então, tem essa palavra ministra, tem a palavra igreja, e a gente pode falar várias outras palavras ou conceitos que da doutrina cristã que estão lá no início, que foi colocado pelos apóstolos, e que hoje foram totalmente, vamos dizer assim, perdeu o sentido original e verdadeiro que está na segunda palavra de Deus. Então, eu queria destacar isso, que ele coloca aqui, né? De fato, cremos que Deus gostaria que todas as irmãs da igreja fossem ministras. Isto é, no sentido bíblico da palavra. Não é no sentido que hoje é mais conhecido, vamos dizer assim, entre aspas aqui também, popularmente no meio cristão. Né? Então, no sentido bíblico. Então, assim como tem o sentido bíblico para ministras, tem o sentido bíblico para a igreja, tem o sentido bíblico para vários outros termos, né, que hoje perderam o sentido original. Queria só destacar isso para depois continuar o outro parágrafo aqui. Então, eu estou comentando aqui essa primeira parte aqui do parágrafo. Se algum irmão quiser também comentar alguma coisa, fica à vontade.
A gente vai continuar aqui. Então, vou pegar o finalzinho do parágrafo ali, que ele diz assim, ó. Cadê? Nem por um momento cremos que uma irmã ou um irmão devesse estar nesse lugar. Que lugar? Lugar de clero, no lugar desse sistema clerical. Né? Nem uma irmã, nem um irmão. Olha como ele coloca. Deve estar nesse lugar. É bastante claro na Escritura que o papel das mulheres na igreja não é algo público. Então, a primeira coisa relevante aí que a gente tem que entender é que o papel das mulheres na igreja não é algo público. Os homens, os varões, podem ter, sim, né, um papel público. As mulheres, não. Vamos lá. Quanto à oração pública, a Bíblia diz: quero, pois, que os homens orem em todo o lugar. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Deus não dá essa palavra às mulheres. Elas devem orar, é claro, mas não em todos os lugares, o que incluiria um ambiente público. Quanto ao ensino ou a pregação, é isso mesmo que eu estou conseguindo ler aí, Eric? Quanto ao ensino, né, ou a pregação, é porque ficou meio embaçado aqui essa palavra para mim. É isso mesmo. Ok. Se você quiser, para não sair da tela, você dá só um joinha. Você consegue com, com o íconezinho. Não sei se você consegue. Eu tenho que mudar de tela para poder De mexer qualquer no jeito, Meet. né? Tá bom, tá certo. É, Vamos lá. Então, quanto ao ensino ou à pregação, a palavra de Deus diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34 a 38. E, abre aspas de novo aí, a palavra de Deus, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, tem algumas versões que trazem sobre o homem ou sobre o varão, né? Nem use de autoridade sobre o varão ou o homem, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, no verso 11 ao 14, queria só destacar aí nesse texto aí de 1 Timóteo 2, 11 a 14, quando ele fala assim, mas que esteja em silêncio, né? Uma palavra grega para isso, para esse silêncio aí é quietude, né? Então tá falando de a mulher estar quieta. Por quê? Porque a mulher ela não vai falar na reunião da assembleia. Aí ela vai estar calada, né? Silêncio, calada. Mas em outra reunião, em outro momento que não seja reunião de assembleia, né, ela pode falar, ela vai poder falar, mas falar, né, com atitude de quietude, ou seja, ela nunca vai estar se colocando de forma, vamos dizer assim, aqui atraia muito atenção para ela no seu falar, no seu agir, né, atitudes que, vamos dizer assim, atraiam, né, os olhares, as atenções e tudo. É uma atitude quieta. Você pode falar de forma, vamos dizer assim, quieta, que não vai ser, né, vamos dizer assim, espalhafatosa ou vistosa, né? Por quê? Porque a mulher tem que ter esse caráter aí mais reservado, mais quieto. Por isso que a palavra grega aí para mais que esteja em silêncio, né, mas que esteja quieta, certo? Porque quando está falando aí de não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o varão, né? Isso pode ser em qualquer situação, não é só na reunião de assembleia, é em qualquer momento, né? Mesmo fora da reunião de assembleia, a mulher não pode estar usando
dessa caráter de ensinar, né, nem de usar de autoridade sobre o varão. Então, por exemplo, no caráter da família, a mulher deve estar sob a autoridade do marido, né? E aí, quando vai falar das coisas do Senhor, ela tem que estar ali, deixando que o marido ele exerça, né, a sua posição de cabeça e busque estar à frente na sua casa, na sua família, das coisas do Senhor, ou seja, ensinando aos seus filhos e ensinando também a esposa, se, né, ela tiver alguma dúvida, como fala também lá em 1 Coríntios 14, né? Também fala sobre isso. Se a mulher está na igreja e ouve alguma coisa, ela não pode falar. Se ela tem dúvida, aí Paulo manda que ela, em casa, pergunte ao marido. Então, falando aqui mais especialmente para os homens, né, aqueles maridos que às vezes se sentem até que sabem menos do que a mulher, isso aí, meus irmãos, é Deus que está falando e você, cada um de nós, né, pode e somos capacitados por Deus. Então, se a gente tem aquela atitude de querer fazer aquilo que Deus nos ordena, que Deus colocou para nós, né, Deus vai nos capacitar. Então, quando a mulher vem e pergunta, você não sabe, você vai, né? Ou você ou eu, estou incluindo todos, né? Aqui, todos os varões, a gente vai buscar a resposta, vai estudar, vai ler, vai procurar para depois, então, vir e trazer a resposta para tirar a dúvida da mulher. Então, não tem, vamos dizer assim, aquela desculpa de sair da ordem de Deus só porque meu marido não sabe. Ou um homem também sair da ordem de Deus porque dizer, eu não sou capacitado, eu não tenho capacidade. Mas na capacidade não somos nós mesmos que nos damos, é Deus quem dá. Então não tem desculpa nem de um lado e nem de um outro para sair da ordem de Deus nessa questão. Tá bom? Então, nesse versículo aí, né, ele fala: a mulher aprende silêncio com toda a sujeição, não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio ou quieta, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 ao 14. Se as mulheres ministrassem a palavra publicamente na Assembleia, Paulo as teria incluído em suas orientações para o ministério público. Na verdade, na igreja em Tiatira, havia uma mulher que havia assumido o papel de ensino, mas o Senhor deu a sua desaprovação quanto a ela, dizendo: mas tenho contra ti que toleras ou permites Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar. Isso está em Apocalipse capítulo 2, verso 20. Dá um tempinho aqui para os irmãos também quiserem comentar alguma coisa ou ajudar na compreensão do parágrafo, fique à vontade. As irmãs até aqui estão entendendo aí essa porção aí do que a gente está lendo? Está tudo em paz? Ou tem alguma dúvida? Graças a Deus, maravilhoso. Joia. Vamos continuar então, né? Vou repetir aqui, os irmãos aí, né? Os irmãos varões que estiverem em comunhão, se quiser comentar alguma coisa, e você pode falar, me interromper aqui, eu dou uma paradinha, você fala, ou quando der o tempo, vocês também podem falar, tá bom? Fica tranquilo aí e para estar participando aí com a gente, né?
Então, vamos lá, continuando aqui, né? Então, ele terminou esse parágrafo aí falando sobre uma parte do Apocalipse 2:20, que fala de Tiatira, na igreja em Tiatira. Você sabe, irmão, que todas aquelas cartas de Apocalipse para as igrejas ali, 7 cartas, 7 igrejas, aquelas igrejas realmente existiam naquela época em que João escreveu aquelas cartas. A igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas as 7 igrejas existiam realmente ali e ele estava escrevendo realmente para aquelas igrejas. Mas a gente sabe que a multiforme sabedoria de Deus e a profecia, Deus estava dando ali, na sua palavra, uma profecia sobre a história ou os acontecimentos do testemunho da igreja no decorrer da história, até chegar aos nossos dias de hoje, que é nos tempos ali da última igreja, que é Laodiceia. Então, aquelas cartas foram realmente escritas para igrejas. Por isso que ele está falando ali, quando fala para Tiatira, que tinha uma mulher lá que estava ensinando, estava profetizando e ensinando, e a carta, né, essa igreja, o Senhor tem ali uma desaprovação quanto a isso, né, é porque estava realmente acontecendo aqui. Né? Tinha uma mulher lá, realmente, que estava fazendo isso. Né? Às vezes a gente lê aquilo ali e fica pensando assim, aqui está falando profeticamente essa Jezabel, que é. Não, Jezabel foi uma mulher realmente que existiu, né, naquela igreja e que estava saindo do seu lugar e profetizando, ensinando, e se estava tendo pessoas que estavam ouvindo ela, então estava fazendo isso em público, né, e ali na igreja já estava bem conhecido aquilo, e por isso a carta foi escrita. O Senhor usou o apóstolo João para escrever aquela carta para aquela igreja, tá bom? Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Porque às vezes a gente fica assim, pensando assim, onde é que tem na palavra de Deus que a mulher não pode ministrar biblicamente, não pode pregar, não pode isso? A gente já citou vários textos aí. 1 Coríntios 14, 1 Timóteo 2, de 11 a 14, Apocalipse 2, 20, e aí vai, né? Fora os outros princípios que a gente pode pegar de ensino em toda a palavra de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento também, né, a gente vai encontrar ali esse ensino, né, dentro dali de quando Deus estava tratando com Israel, seu povo terreno. A gente vai ver esse mesmo princípio sendo seguido. Não mudou. São princípios que Deus tinha lá com o povo de Israel, como tratava com o povo de Israel, o povo terreno dele, e continua tendo quando ele está tratando agora com o seu povo celestial, que é a igreja. E aí, esse princípio do Senhor aí não mudou, continua. Né? A mulher nessa posição aí mais reservada, mais quieta, né? Não é uma posição que vai ter atitudes ou ser um serviço ou um ministério público, tá bom? Então, continuando aqui. Da mesma forma, quando se trata de exercer autoridade nos assuntos administrativos de uma assembleia local, a palavra de Deus diz que aqueles que estavam naquela posição deveriam ser marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3, 2. Assim, para ser um presbítero, ancião, guia, a pessoa deveria ser um marido, um irmão. Nesse sentido, a palavra de Deus diz: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Atos 15, versos 6 a 7. Não há menção de mulheres ou jovens envolvidos neste trabalho administrativo. Além disso, quando esses homens estavam reunidos para considerar essas coisas administrativas, Pedro falou com eles, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. A palavra irmãos aqui é literalmente homens irmãos ou irmãos. Ele não se dirigiu às mulheres porque elas não estavam lá.
Isso mostra que as mulheres, embora sejam uma parte importante da Assembleia, não faziam parte da liderança administrativa na Assembleia local. A Escritura fala de varões distintos, principais entre os irmãos, né? Varões distintos entre os irmãos ou varões principais entre os irmãos, na tradução brasileira ali, né? Mas nunca fala de mulheres se distinguindo entre irmãos. Atos 15, 22. Né? Elas não devem exercer autoridade sobre os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12, que a gente já tinha lido, ele repete esse trecho aí, né? Que as mulheres não devem exercer autoridade sobre os homens aí ao meio da revista e atualizada, tá bom? Pode subir um pouquinho aí, não sei se já terminou, Eric. Oi, Wesley, repete aí, por favor, que eu não consegui ouvir. Subiu um pouquinho ali, terminou o parágrafo, né? Concluiu já todo o texto? Foi isso? Ah, tá. Então, ele conclui aí, repetindo, né, o verso 12 de 1 Timóteo 2, quando diz elas não devem exercer autoridade sobre os homens. Algum irmão quer comentar? Alguma irmã tem alguma dúvida? Ou acho que entendeu tudo direitinho? É engraçado, irmão, a gente também lembrar do contraste em que a palavra de Deus ela traz no que é uma mulher dela, para o que o mundo traz para o que é uma mulher dela. Porque hoje a gente sabe que existem muitos movimentos em prol dessa questão feminina, feminismo e tudo mais. Essas coisas não convergem junto com a palavra de Deus. Alguns dos irmãos lembram o texto que Paulo Pedro ele fala sobre a mulher, não o atavio dela não ser o exterior, mas sim o interior. É 1 Pedro 3:3. O enfeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Interessante que aqui não está fazendo nenhuma proibição para que a mulher não use nenhuma dessas coisas, mas torna necessário que o enfeite dela não seja essa parte exterior. Então, que não seja o exterior de uma mulher que ela procure chamar atenção, mas sim no espírito, né? Numa coisa que é interna, não é no vestido ou algo que é para ser vista ou admirada por outras pessoas, mas sim naquilo que converge a Deus, que é precioso diante de quem? Diante de Deus. Então, muitas vezes, essa mulher que procura agradar ao Senhor, ela pode não ser a mais notada, pode até ser mal falada por alguns, mas ela é precioso diante de Deus esse Espírito. E deve ser sempre neste olhar que a gente deve prestar atenção naquilo que é precioso diante de Deus. Porque só o Senhor é que pode ver
o espírito do homem, né? Seu coração e todas essas coisas. E logo no início da humanidade, logo em Gênesis, a gente vê que Lameque, ele tomou duas mulheres. Uma, ela é a primeira mulher citada depois de Eva, que se chama Ada. Ele teve duas mulheres, uma chamada Ada e a outra Zilá. E o significado do nome Ada é ornamento. Então, essa questão da mulher ser vista na sociedade como um troféu, um ornamento, algo para ser vangloriado, não é novo. A gente tem que sempre lembrar que debaixo do céu não tem nada novo. É tudo reciclado, é tudo repetido, e os homens só mudam a forma de se manifestarem, mas é sempre a mesma coisa debaixo do pecado. E é interessante como Lameque, ele tomou duas esposas. Uma se chamava Ada e a outra Zilá. Zilá tem um significado de sombra, enquanto Ada significa beleza. Então, ornamento, perdão. Então, essa vanglória do homem de sempre querer mostrar sua mulher ou para o mundo como um ornamento de beleza, isso é algo que é intrínseco do homem caído. Porém, na palavra de Deus, a gente vê esse texto precioso que ele fala que o que é precioso diante de Deus, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Será que a gente vê mansidade e quietude nas coisas que o mundo tem empregado para a mulher hoje? A gente sabe que não. Não é. A mansidade passa bem longe, não é? A quietude passa bem longe, com os gritos e berros de direitos e tudo mais que no final não servem para nada, senão para vanglória da própria carne. Então que a gente sempre possa receber esses mandamentos que o Senhor nos dá sobre como a gente deve agir, não como não como algo pesado, algo que é impossível de carregar, mas sim como um sal que nos preserva de todos os maus que tem nesse mundo. Minha irmã Ariana perguntou aqui, e no trabalho, a mulher pode exercer autoridade sobre o homem? Eu poderia dar uma resposta bem direta aqui e dizer sim, né? Porque no trabalho está fora da esfera, vamos dizer assim, da igreja. Não é a igreja, não é a assembleia. Né? A gente está dentro da casa de Deus, mesmo no trabalho. A gente está na família, está na casa de Deus. A gente está no trabalho, está na casa de Deus. A gente está na faculdade, está na casa de Deus. A gente está na rua, a gente está na casa de Deus. Porque nós somos filhos de Deus e estamos dentro dessa casa. Mas, em termos de assembleia e igreja, quando a gente está na família, a gente não está na assembleia, na igreja. Não está nessa, vamos dizer assim, lugar onde o Senhor colocou, né, 2 ou 3 ali reunidos, né, somente ao nome dele. E nesse lugar onde o Senhor colocou como um candelabro, né, para testemunho, como fala lá em Apocalipse 2, e para ser luz no mundo. Então, o trabalho é as coisas do mundo, né? Quando a gente se ocupa com a família, a gente está se ocupando com as coisas do mundo. Quando a gente se ocupa com o trabalho, a gente está se ocupando com coisas do mundo. São coisas lícitas, mas sim, são coisas do mundo, né? Desse mundo. Então, e esse mundo a gente sabe que ele jaz no maligno. E tudo o que, vamos dizer assim, é de Deus, o mundo procura desprezar e não quer seguir. Porque a própria palavra diz que o mundo é inimigo de Deus, né?
Satanás é inimigo do Senhor Jesus, o mundo é inimigo de Deus, né? E tem mais um que é inimigo do cristão, que eu esqueci, que é a carne. A carne é inimigo né, do crente, de cada um de nós aqui. Mas, então, como o mundo está fora, irmã Ariana, né, a gente vai encontrar isso aí, né? A mulher tomando uma posição de autoridade sobre homens. A gente vai encontrar isso no mercado de trabalho, nas coisas aí do mundo, tá? Mas a gente está falando aqui dentro dessa esfera, vamos dizer assim, que é a Igreja de Deus, né? A Assembleia de Deus. Aí a gente procura, né, manter essa ordem que foi dada para nós, mesmo porque nós não temos, vamos dizer assim, autoridade sobre o mundo para mudar o mundo, né? O Senhor nem mandou a gente mudar o mundo, a gente está aqui para ser luz, né, anunciar o Evangelho, dar um bom testemunho da pessoa do Senhor Jesus, mas não estamos aqui para mudar o mundo, né? Então, se o mundo vai e toma um caminho que é totalmente contrário ao de Deus, né, a gente não vai poder mudar esse traçado, esse caminho, esse percurso que o mundo e as suas autoridades aí que estão sobre o mundo, né, estão tomando. Então, a gente procura nos mantermos fiéis a Deus e até aquele ponto onde as autoridades não nos mandam fazer algo que é contrário, né, a princípios básicos da fé cristã, né, como negar ao Senhor Jesus, né, proibir a gente de se reunir, estar reunidos, né, proibir a gente de ler a palavra de Deus, proibir a gente de falar do Evangelho. Enquanto eles não fazem isso, né, a gente vai seguindo, procurando fazer as coisas como assembleia, como igreja, dando um bom testemunho, né, e vai seguindo. Né? A partir do momento que as autoridades, chega um ponto que as autoridades vai e querer nos proibir essas outras coisas aí que eu falei, né? Por exemplo, como tem países que acontece isso, a gente não vai obedecer. E claro que se a gente não obedecer essas autoridades nessas coisas aí, né, a gente vai ser perseguido, né? Vamos sofrer algum tipo de perseguição ou de vamos dizer assim, punição por não estar obedecendo eles, mas procurando obedecer somente a Deus. Não sei se algum irmão quer também ajudar a irmã aí, mas basicamente é isso, viu, irmã? O trabalho tá fora da esfera da igreja, da assembleia, né? É uma coisa do mundo, né? Assim como família, como estudar, como, né, lazer, todas essas coisas são coisas do mundo aqui. Acredito até que quando for no milênio, né, depois da tribulação, que o Senhor estabeleceu o milênio aqui neste mundo, aí a gente vai ver, né, a gente vai ver do céu, né, porque a gente não vai estar aqui, a gente vai estar com o Senhor reinando do céu, a gente vai ver, né, várias nações, várias e várias nações, principalmente a nação de Israel, que vai ser restabelecida e vai ser a principal no todo mundo, né, a gente vai ver até nessas coisas do mundo aí, porque agora vai ser o milênio, quem vai estar governando e reinando é o Senhor Jesus, a gente vai ver as mulheres, mesmo no trabalho, não tomando essa posição de autoridade sobre os homens. Mesmo no trabalho secular ali, do milênio. Secular, eu estou falando dessa dispensação do milênio. Então, vai ser restaurada vamos dizer assim, essas determinações que é de Deus, vai ser restaurada ali no milênio. E isso não vai fazer com que o mundo, vamos dizer assim, não desenvolva, não cresça, não dê, vamos dizer assim, tudo que é necessário para todos. Porque as mulheres não vão estar trabalhando, as mulheres não vão estar poder dominar sobre os homens, não vão ter autoridade sobre isso. Não quero dizer isso não, pelo contrário, o que fala do milênio fala que vai ser dias, né, anos de paz, de prosperidade, sem doenças, né, tudo acontecendo de forma bem, vamos dizer assim, certinha e correta, porque quem vai estar administrando, quem vai ser o rei é o Senhor Jesus. A justiça vai reinar, ou seja, não vai ter no milênio
A gente não vai precisar no milênio de polícia, de exército, de hospitais, né? E outras coisas, de médicos. Então, vai ser até tantas profissões que não vão deixar de existir nessa época do milênio, né? Que hoje nós temos, né? Por causa da injustiça, por causa das doenças, por causa de tantas outras coisas. Mas eu só estou trazendo esse pensamento assim só para a gente entender assim um pouquinho que o mundo, né? O mundo, ele não quer saber de Deus. Ele anda ao contrário de Deus. Por isso até que nós não devemos amar o mundo e o que há no mundo, como está lá em 1 João. Não devemos amar. Não devemos ser atraídos pelas coisas do mundo. Né? Então, às vezes a gente está fazendo até coisas que são lícitas no mundo, coisas que a gente se ocupa e que são lícitas, mas isso não deve tomar o nosso coração, né? Não deve nos prender de forma que a gente a gente deixe de se ocupar com as coisas do Senhor, com a pessoa do Senhor Jesus, né? Ou tire do nosso coração a primazia do lugar de Cristo, né? Com as coisas do mundo. A gente tem que estar atento e julgando isso. E eu estou falando sempre aqui, coisas lícitas, porque as que são ilícitas não precisa nem dizer que não é para a gente estar fazendo. Né? Porque não é para a gente estar se ocupando ou estar tendo alguma participação nas coisas ilícitas. Estou falando de coisas lícitas. Essas coisas lícitas no mundo não podem tomar a nossa vida de forma que o Senhor Jesus fique em segundo lugar nas nossas vidas. Não pode. Então, a gente tem que estar atento, julgando, lendo a palavra, pedindo ao Senhor a direção, pedindo a Ele que nos livre, que nos dê força para continuar firme na fé, né? E aí vai. Né? Tem vários textos na palavra de Deus que nos mostram como nós devemos agir, né? Deixar a carne, considerar a carne como morta, porque é a carne que vai fazer a gente ser atraído, né, para essas coisas do mundo. A nova vida não se atrai, o Espírito Santo habitando em nós não faz com que a gente se apegue a essas coisas desse mundo. Então aí vai, né? Sempre lembrando porque o mundo jaz no maligno, irmão. Ó, não esqueçam disso, o mundo jaz no maligno. E sabe quem é o pai da mentira? É o maligno, é Satanás. Aí a gente fica acreditando em tudo que o mundo fica falando aí. É melhor a gente se acreditar na palavra de Deus. E as coisas que o mundo fala para aí, traz para a gente aí, às vezes ensina, a gente filtrar pela palavra de Deus. Que é a água, né, que vai nos descontaminar. Então, lembre-se disso, o mundo jaz no maligno, e o maligno, o Senhor Jesus falou, ele é o pai da mentira. Pai da mentira. Então, ele foi enganador desde o princípio, lembra como ele enganou Eva? Aí está falando no texto até. E a gente, às vezes, a gente está no mundo e ficamos parecendo, vamos dizer assim, crianças, na normal inocência, achando que o mundo, né, não é bom, tem alguma coisa boa. Meu irmão, a gente tem que olhar sempre com desconfiança para tudo que o mundo traz para nós. Com desconfiança. Qual é esse olhar de desconfiança? É a gente fazer vamos dizer assim, a filtragem pela palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que a palavra de Deus ensina? O mundo está falando isso. Está dizendo que é para a mulher tomar essa posição. Está dizendo que o homem faz assim. Sim, mas o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus está dizendo isso. Como o irmão Fernando acabou de falar. O que é que a palavra de Deus fala para a mulher? Fala assim, a mulher, né, não, vamos dizer assim, como ele falou de 1 Pedro, né? A beleza dela, o enfeite dela não é o exterior, é o homem interior, ou seja, uma vida, né, ali espiritual, dedicada às coisas do Senhor, não é às coisas exteriores. Mas o que é que o mundo fala? O mundo fala totalmente ao contrário disso. O mundo fala para a mulher se enfeitar, a mulher fazer isso, aí as mulheres ficam se dedicando um tempão da sua vida, e grande energia da sua vida, para estar se embelezando, para estar se fazendo plástica, para estar fazendo isso. Muitas até morrem fazendo plástica. E o mundo é tão enganador, esse mundo que está aí em Satanás, que ele está levando isso até para os homens. Os homens que não tinham isso, até que a palavra de Deus não coloca isso sobre os homens, porque os homens não tinham essa questão muito
né, do exterior, assim, mas os homens também estão no mesmo caminho, saindo do seu lugar, tomando lugar de mulher, e aí vai. Quem está fazendo isso? É a palavra de Deus que está ensinando isso? Não é, porque a palavra de Deus coloca bem claro a separação entre homem e mulher, o que é por mulher, o que é por homem, como é a mulher, como é o homem, bem claro. Aí o mundo mistura tudo e faz uma confusão tremenda, que você vai e olha para uma pessoa, não sabe se é homem ou se é mulher. Então esse é o mundo mesmo, que está aí para enganar, né, para trazer a mentira e para fazer com que o servo de Deus se afaste das coisas do Senhor. Principalmente nós, a igreja, que somos um povo celestial, que não temos nada a ver com este mundo aqui. O nosso lar está lá no céu. Estamos esperando o Senhor Jesus, a qualquer momento, para nos levar e estar com Ele lá no céu. Então, né, falando isso assim, só para a gente, né, ficar atento, alerta, né, não estou assim, querendo pressionar os irmãos, nem nada disso, não, mas é porque é para a gente sempre estar refletindo, é bom a gente falar para a gente refletir. Né? Eu mesmo estou falando aqui, eu já vou refletindo aqui comigo mesmo, né, e pensando e trazendo isso à mente, para a gente ter esse cuidado, né? Esse cuidado e buscar as coisas do Senhor, como a gente está fazendo agora aqui, nesse momento que a gente separa aqui para se dedicar às coisas do Senhor. Desculpe aqui, irmãos, eu acho que falei demais. Se algum irmão também quiser comentar sobre essa pergunta da irmã Ariana, fica à vontade, viu? Ficou claro aí para a irmã e para as outras irmãs sobre essa questão que foi trazida? Certo. Bem, então, essa parte aí, né, que já pode passar para a próxima, mas, resumindo, as irmãs entenderam, os irmãos também, né, sobre a posição da mulher, né, na Assembleia, a gente está falando aqui da Assembleia, né, a gente está falando do mundo, vou repetir aqui de novo, a gente está falando da Assembleia, então as irmãs, numa reunião de Assembleia, uma reunião formal de Assembleia, né, as irmãs já ficam caladas, né? No geral, as irmãs sempre têm que estar quietas, que chama a palavra quietude, ou seja, não fazendo nada que seja uma coisa que expõe publicamente, chame muita atenção. Né? Então, as irmãs, na reunião formal de assembleia, ficam caladas. Se elas tiverem alguma dúvida, por exemplo, uma irmã agora teve a dúvida aqui na reunião, ela perguntou, ela podia ligar, abrir o microfone e perguntar. Ela preferiu escrever. Tudo bem, não tem problema, mas ela fez uma pergunta, né? E aí os irmãos aqui estão para responder se souberem, né? Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente vai procurar quem saiba para nos ensinar, para a gente também ensinar os outros irmãos. Mas aí a irmã fez uma pergunta, mas se fosse uma reunião formal de assembleia, estamos lá na reunião da assembleia, uma reunião está ministrando a palavra e tudo mais, aí a irmã surge essa dúvida aí, né? Qual é a recomendação da palavra de Deus? Está lá em 1 Coríntios 14, a irmã fica com a dúvida e em casa pergunta ao marido, ele é o cabeça, ele vai, né, tá respondendo ou buscando a resposta para poder estar ensinando. Então, as mulheres ficam caladas na reunião formal da Assembleia, as mulheres não ensinam aos homens, aos varões, e nem tomam posição de autoridade sobre o varão, né, ou sobre os homens. Então, ficam nessa posição mais, vamos dizer assim, de retaguarda aí, mais nos bastidores, mais quieta, recatada, né, e aí vai seguindo. Mas
repetindo não, né? As mulheres, por estar nessa posição, não quer dizer que elas não são servas do Senhor, ministras do Senhor no sentido de servir ao Senhor e a Deus, e tem uma importância, né, grandíssima, e a gente nem sabe, a gente vai saber quando a gente estiver lá no céu, né? Porque às vezes a gente aqui gosta de colocar grau de importância mais naqueles que estão tendo um ministério público, mas para o Senhor, eu acredito que as mulheres, né, no seu serviço, no seu ministério, são tão importantes quanto os varões, tão importantes quanto, dentro da posição que elas são colocadas e nessa caráter que elas vão estar servindo. Então, vamos ter, né, essa tranquilidade, porque a gente vai ver, por exemplo, se a gente lê lá Romanos 16, no final, quando Paulo está agradecendo, né, aos irmãos, a gente vai ver lá várias e várias mulheres, irmãs, que ele agradece. Várias e várias, ele cita várias e várias mulheres. Aí vamos lá, um pouquinho para cima, aí, saudar, e lá em cima, quando ele começa a saudar, mais em cima, eu acho que tem já. Pode ir antes. Aí, ó. Um pouquinho antes. Aí, ó. Aí tá bom, aí, ó. Saudai Adônio. Um pouquinho mais pra cima. Aí, saudai Adrônico e a Júnia. Aí, Júnia é uma mulher. Meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos. Aí depois aí vai. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. Estaque. Saudai a Peles. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso. Aí vai, saudai a Trífena e a Trifosa. Não sei se parece aí que são duas irmãs, né? As quais trabalham no Senhor, tá vendo aí? Saudai a Trífena e a Trifosa. Saudai a amada Pérsida, outra irmã aí, a qual muito trabalhou no Senhor, como Paulo está falando, a qual muito trabalhou no Senhor, né? Então, aí ele vai, ó, saudai a Rufa, eleito do Senhor, e a sua mãe e minha, né? Então está falando da mãe desse irmão aí, ele está mandando saudações para ela, e aí vai, né? Ele vai citar várias irmãs, aí mais embaixo ele fala, saudar a Fílogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olímpia. Entendeu? Então, as mulheres sempre vão ter, né, dentro da sua posição que o Senhor colocou, uma grande importância na caminhada da Assembleia, certo? Não vamos perder de vista ou pensar que porque os varões têm um ministério público, né, é de maior importância do que o ministério ou serviço das mulheres, que não é público. Não existe isso, tá bom? É tão importante quanto. Vamos lá, Eric. Já mudou, não foi, Eric? É esse parágrafo aí que é para ler agora? Isso. Certo. A gente tem, acho que ainda uns 10 minutos aqui, eu vou ler, tá bom? Ele não é muito grande não, é? Vê aí para mim, para nós. Acho que dá para ler aí. Vamos lá. O Ministério das Irmãs. O Ministério, como a gente viu antes, o Ministério, o Serviço das Irmãs. O Ministério das Irmãs. É claro, então, que a Escritura afirma que as irmãs não devem ter o papel de ministério público, mas elas têm um amplo ministério a desempenhar para o Senhor, o qual os homens geralmente não podem fazer. O ministério dela está em uma esfera privada ou doméstica. Elas não precisam competir com os irmãos em sua esfera de ministério.
e administração pública. A Escritura diz: as mulheres idosas que ensinem as mulheres novas a amarem ou se apegarem a seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa. 1 Timóteo 5,14. Tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa. Salmo 128, 3. Muitas outras escrituras podem ser citadas aqui para mostrar que a esfera em que as irmãs devem ministrar é o circuito doméstico. Quão triste é ver que em quase todas as assembleias cristãs hoje, essa ordem não é observada. As mulheres estão pregando e ensinando nos púlpitos e estão em posições de liderança nas várias, assim chamadas, igrejas. A escritura que citamos são interpretadas ou consideradas como sendo antiquadas e preconceituosas. Com demasiada frequência, vemos invertida a ordem dos papéis do ministério dos irmãos e irmãs. Por exemplo, ouvimos falar de irmãos no papel de pastor, conversando particularmente com mulheres, geralmente mulheres jovens, com o objetivo de aconselhá-las em relação à sua vida pessoal. E, com muita frequência, acabam caindo em alguma imoralidade para a desonra do Senhor. Temos informações que mais de 80% dos homens no ministério, que esse ministério aí, entre aspas, viu, irmãos? Depois que eu procurei dizer aspas, que caíram moralmente, tiveram sua queda como resultado dessas sessões de aconselhamento. Muito disso não teria acontecido se as mulheres na igreja fizessem esse ministério. A Escritura indica que o aconselhar pessoalmente as irmãs não é um ministério para irmãos, pertence a irmãs fazê-lo, de preferência irmãs mais velhas. Isso é ensinado na Epístola de Paulo a Tito. Entre outras coisas, escolha de presbítero e etc., Tito deveria transmitir uma palavra de exortação aos crentes cretenses de todas as classes. Havia algo que ele deveria falar aos velhos, às mulheres idosas, às mulheres novas, aos mancebos, homens jovens, e aos servos. Tito 2, do verso 1 ao 10. Tito deveria entregar essas mensagens pessoalmente a cada círculo, exceto aos jovens, às jovens, né? Exceto às jovens. Paulo indicou especificamente que deveria pedir às irmãs mais velhas que transmitissem essa mensagem às jovens. Esse trabalho pastoral não era uma esfera de ministério para Tito. W. Kelly disse: podemos observar a maneira sábia e santa pela qual Tito é instruído a advertir as moças, não diretamente, mas por meio das irmãs anciãs. Se um irmão tivesse que estar envolvido nesse tipo de aconselhamento, deveria estar acompanhado de sua esposa. Este é apenas um exemplo de um ministério que Deus deu às irmãs e não aos irmãos. Irmãs que aceitaram a ordem de Deus no que diz respeito à sua esfera de ministério, encontraram uma paz e um contentamento em fazer a vontade de Deus que está além de qualquer explicação.
Bem, acho que esse texto aí, essa parágrafo aí do irmão aí, do Ciência, é bem simples, né? Bem claro, quanto às questões aí da esfera de atuação da mulher e os cuidados, né, que a Assembleia deve ter, os varões, para não entrarem na esfera de atuação das mulheres e, ao mesmo tempo, dar, né, as mulheres estarem atuando dentro dessas esferas aí que foi colocada aí no texto. Acho que a principal delas aí é a esfera do lar, né? A gente sabe que as mulheres, pelo que a palavra de Deus está ensinando, diz que as mulheres é quem vai estar governando a casa. Eu quero, pois, que as moças se casem, gerem filho, governem a casa. 1 Timóteo 5,14. Então, quem governa a casa é a mulher. Ou seja, vai deixar tudo em ordem na sua casa, né? Serviço, tudo que tem na casa, ela que vai deixar em ordem. E aí, a educação das crianças, nas coisas do Senhor, responsabilidade das mulheres, né? Tem essa grande responsabilidade aí de criar os filhos, de ensinar, educar, né? Então, essa é a primeira esfera mais importante, né? E o que é que o mundo diz? O mundo está dizendo que isso aí é o trabalho mais vil para a mulher, mais insignificante, mais inferior. É isso que o mundo diz, meu. A mulher diz, você é o quê? Eu sou dona de casa. A pessoa olha com total desprezo para a mulher. Hoje em dia, se a mulher falar isso, total desprezo. E o que é que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus não olha com total desprezo, pelo contrário. Né? Então, o mundo fala uma coisa, a palavra de Deus fala outra. Preste atenção, né? Olha como é as coisas. Então, essa esfera aí do lar, a mulher tem uma atuação importantíssima, né, na organização e administração do lar e também, né, na educação aí dos filhos, nas coisas. Hoje a gente tem que lembrar de Timóteo, que foi ensinado, né, na santa palavra de Deus, na palavra de Deus, pela avó dele e pela mãe dele, Eunice e Lloyd, se não me engano, é Lloyd e Eunice, né, a avó e a mãe dele. Né? E olha o resultado, né, desse trabalho, dessas servas de Deus, o nome delas está ali citado na palavra de Deus, e o resultado é um varão depois, né, que pôde servir ao Senhor de forma bem dedicada, né, sendo cooperador ali com Paulo, estando ajudando Paulo no seu ministério, e ele também atuando ali no ministério. Mas quando ela era criança, ele foi educado, foi ensinado na palavra de Deus pela avó e pela mãe. Né? E hoje em dia, né, a gente tem que falar, né? Muitas irmãs até têm esquecido disso, porque têm sido, né, enganadas pelo ensino do mundo. E aí muitas vezes dá mais prioridade às coisas, né, a sua vida profissional fora do que as coisas do lar. Né? Cuidar ali do filho, do marido, cuidar das coisas da casa, porque o mundo fica dizendo que isso aí é trabalho sem valor. Diz que é trabalho sem valor. Você é o quê? Sou doméstica. Que é isso? Mas se disser que é uma administradora, uma pedagoga, uma coisa, aí tá bom, aí bate palma. Mas é o mundo, meu irmão. É o mundo. E Deus, como é que Deus está olhando? Deus está olhando através daí, do que ele disse na palavra dele. E aí ele se alegra muito e fica muito satisfeito quando vê uma mulher atuando, né, conforme a palavra dele. Então, a gente está falando aqui das irmãs, ressaltando mais, porque o texto está falando do ministério das irmãs, mas isso vale também para os homens dentro da sua esfera de atuação, tá bom? Para não ficar parecendo que a gente está falando só para mulher, não, mas a gente, como varão, também toma essa palavra para, dentro daquilo que é nossa esfera, a gente também está servindo ao Senhor de forma fiel, né, segundo o que Deus tem nos ensinado, tá bom? E aí, Eric, estamos bom? Já é 9h30, acho que tá bom, né? Acredito que sim, irmão. E o assunto
bem proveitoso, né? Acho que a gente pode permanecer nele, né? Para que todos possam absorver bem aí o que foi falado. Sim, e recomendo, né, todos estarem lendo, né, esses textos que foram citados aí. É sempre bom a gente ler. 1 Coríntios 14, 1 Timóteo, capítulo 2, verso a partir do 11 em diante. Pode ler antes, que tem a parte dos homens também, né, como estou falando para todo mundo, homens e mulheres. 1 Pedro, né, capítulo 3, 1 Pedro, Tito e tantos outros textos aí bíblicos que foram citados aí. Gente bom, a gente, né, quando tem um tempinho, dá uma lida, reler, né, que aí o Senhor também vai falando aos nossos corações quando a gente está lendo a palavra, e Ele sempre vai nos despertar alguma coisa, algum detalhe que aqui numa live ou até mesmo em outra reunião a gente não comentou, não falou, mas que o Senhor quer falar diretamente com cada um de nós, né, no nosso exercício de leitura da palavra. Tá bom? E aí, Eric, vamos então orar? Não está encerrando, né? Eu vou tirar a gravação aqui. Eu vou postar o link lá da próxima reunião no grupo, viu? Tá bom.